Olá pessoal, tudo bem com vocês? Retomando nossas aulas agora após o período de férias, vamos começar um novo estudo. Eu vou pedir a todos que por favor peguem a apostila 5, perdão, o grupo 5 que está no novo material que vocês receberam. Nós vamos estar trabalhando com o capítulo 6, tá? Especificamente página 74, onde nós vamos estar lidando com linguagem algébrica, ok? É o nosso módulo 73, 74. Se você até esse momento não estiver com a apostila 2, o grupo 5 aberto, dá uma paradinha no vídeo, pega a apostila para você poder acompanhar, ok? Então vamos lá. Vocês vão ver que no grupo 5, capítulo 6, ele trata sobre equação do primeiro grau. Nossa, chegou aquela época que você tanto vivia perguntando para mim no sexto ano: professor, nós vamos estudar, vamos aprender a calcular x? E eu falava: isso é o ano que vem, isso é o ano que vem. Então está chegando esse período e esse período é agora. Só que nós vamos começar a entender como é que funciona, primeiro de tudo, a linguagem algébrica. O nome já diz, linguagem algébrica, linguagem que utiliza letras na matemática, matemática através de letras. Bom, antes de mais nada, vamos dar uma lembrada aqui. Quando você estava por volta do quarto e do quinto ano, era comum a professora colocar o seguinte cálculo mental para você fazer: 4 mais quadradinho vale 7. Era evidente que você fazia o que mentalmente? 4 mais 3 igual a 7, então o seu quadradinho valia 3. Só que você fazia isso tudo mentalmente. Da mesma forma, quando ela colocava aqui, quadradinho menos 3 igual a 5, o que você pensava? Que número que eu tiro 3 e dá 5? É lógico que você sabia que era 8 menos 3 que valia 5. Então, o seu quadradinho aqui valia 8. Bom, isso era uma forma dela desenvolver em vocês o cálculo mental. Agora nós vamos usar esse mesmo princípio para começar a estudar a linguagem algébrica. De que forma? Eu vou manter a mesma expressãozinha aqui, só que eu vou tirar o quadradinho das duas e vou colocar agora, como o nome já diz, algébrico, uma letra. Quais são as letras que você mais vai usar em matemática no sétimo ano? X e N. É muito comum os autores usarem muito o X e o N. Então eu vou fazer um usando o X, o outro usando o N. Ah, professor, tem diferença? Não. Depende muito de cada exercício, de cada autor. É muito comum usar o X, o N, usar A, usar B, usar C, porque lembre-se, é uma linguagem, o cálculo, usando letra. Então vamos começar aqui. Que número eu posso colocar no lugar do x para que 4 mais x dê 7? Ah, nós já sabemos, é 3. Então aqui 4 mais 3 é igual a 7. Então é evidente que aqui o nosso x vale 3. Nós já fizemos uma primeira noção de equação do primeiro grau, através da linguagem algébrica. Se eu tivesse pego esse exemplo aqui, n menos 3 é igual a 5. Ora, evidente que 8 menos 3 vale 5. Então, no nosso caso aqui, o nosso n vale 8. Aqui, o x vale 3 e o n vale 8. Então, o que acontece? Você já começa a utilizar letras para fazer cálculos simples no começo. Esse é o objetivo da linguagem algébrica. Você começar a colocar, você começar a utilizar, você começar a entender a importância das letras no cálculo matemático. É por isso que nós estamos usando a linguagem algébrica. Só tem um detalhe, você já fez isso anteriormente.
Quando que você fez isso anteriormente? Por exemplo, aqui, ó, aí inclusive na apostila de vocês, na página 75, tem um retângulo que ele já mostra aqui, ó, e ele vai dar a primeira noção, a primeira palavra nova que vai aparecer no cálculo, na linguagem algébrica, perdão, na linguagem algébrica, que é a palavra variável. O que é algo variável? É algo que muda conforme a necessidade. Então, quando você vai calcular a área de um retângulo, você tem o comprimento dele e você tem a largura dele. Como que eu calculo a área? Largura vezes comprimento, comprimento vezes a largura. Não é isso que eu faço? Existe até aquela fórmula muito tradicional, base vezes altura. Perfeito. Quando uma dessas letras muda, eu também não mudo a área. Quando uma letra muda, muda a área. Então, elas são variáveis. Se uma delas muda, todo o valor muda. Isso é ser variável. Está dando para entender? Variável significa uma em função da outra. Se uma muda, as outras mudam também. Tudo bem até aí? Ficou claro aqui? Bom, eu gostaria muito que você pegasse um pouquinho agora a apostila, e como eu estou fazendo aqui, e desse uma olhada nessa tabelinha que nós temos, que fala sobre sentença em linguagem materna e expressão algébrica correspondente. O que ele chama de sentença em linguagem materna? Ou seja, no nosso caso, como está escrito a sentença em português, porque é a nossa linguagem materna, português, língua portuguesa. E como ela é feita em matemática? Porque, por exemplo, lá na Alemanha, a forma de escrita alemão é diferente do português, mas a escrita matemática é exatamente a mesma, porque a matemática é uma linguagem universal. Então, da mesma forma que você escreve matemática em Sorocaba, aqui no Brasil, no estado de São Paulo, você vai escrever na Alemanha, nos Estados Unidos, na França. Então, aqui na nossa linguagem materna, em português, está escrito assim: número inteiro. Bom, o número inteiro eu posso chamar ele de x, ou posso chamar ele de n, posso chamar ele da variável que eu quiser, da letra que eu quiser, tá certo? Mas por que eu coloquei x e n? Como eu disse para vocês, são as duas letras mais utilizadas aqui na matemática. Depois, o dobro de um número inteiro. O que é o dobro? É 2 vezes o número, que pode ser 2 vezes x ou 2 vezes n, tá? Tanto faz, o dobro. O que mais? O quadrado de um número inteiro. Pode ser x ao quadrado ou n ao quadrado. Ah, professor Ademir, eu quero colocar a ao quadrado. Pode, não tem problema. Você não precisa obrigatoriamente usar x e n, mas é mais comum, é mais prático, é mais normal na matemática a gente usar o x e o n. Sucessor de um número natural. Ora, se o número é x, o que é sucessor? É o que vem depois, é 1 a mais, então x mais 1 ou n mais 1. Metade de um número inteiro. Ora, se o número é x, a metade dele, x sobre 2, ou n sobre 2. Uma coisa importantíssima que eu quero comentar com vocês é esse pedaço aqui, ó, do dobro, triplo, quádruplo de um número inteiro, de um número natural. É muito comum a partir de agora nós eliminarmos o símbolo da multiplicação. Então eu vou passar a ter apenas 2x ou então 2n. Então toda vez que a letra estiver junto com o número, significa que eu tenho uma multiplicação. Tá claro até aí? Toda vez que a letra estiver junto com o número, eu tenho uma multiplicação. Então o que é 3x? Na verdade, 3 vezes x. O que é 8n? Na verdade, 8 vezes n. Eu posso suprimir, eu posso parar
a multiplicação e trocar, deixar a letra assim, ó, junto com o número sem, eu posso esconder, suprimir significa esconder, tirar esse sinal de multiplicação. Tá claro até aí? Tranquilo, pessoal? E com base nisso, vocês podem ver na página 76, que ele traz aqui também que duas propriedades podem ser também vistas na linguagem algébrica. Uma delas é a comutativa, ou seja, quando eu estou trabalhando com letras, principalmente a propriedade comutativa, se eu tenho x mais y, é a mesma coisa que y mais x. Se eu tenho a mais b, é a mesma coisa que b mais a. Assim por diante. E também ela pode ser usada na propriedade da potenciação. Ele até trouxe o seguinte exemplo. A elevado a b, que multiplica a elevado a c, isso daqui o que é? É uma multiplicação de potência de mesma base. Quem é a base? O A. Quem são os expoentes? B e C. O que eu posso fazer aqui? Mantenho a base e somo os expoentes, B mais C. Tá claro? Professor, mas qual o resultado disso? Não, nós não estamos falando de resultado, nós estamos falando de linguagem algébrica, aprendendo a trabalhar com as letras. Tá claro? Eu vou pedir muito para que vocês leiam com muita calma todo esse conteúdo do módulo 73 e 74, observem com muita calma, leiam pelo menos umas 2 vezes todo esse conteúdo, assistam esse vídeo umas 2 vezes com muita calma e logo em seguida vocês realizem os exercícios. Vamos lá? Qual vai ser a nossa tarefa para a próxima aula? Anotem aí. Nós teremos como tarefa o módulo que nós estamos vendo aqui, 73, 74. Então, marcar aqui para que todos lembrem que essa é a nossa tarefa. Quais os exercícios? Exercícios do 1 ao 4. Ok? Vocês vão ver que esse módulo ele tem um 5º exercício, mas nós não iremos fazer esse 5º exercício porque ele precisa reunir um grupo, dupla, e nesse momento nós não temos condições de fazer isso. Então, a princípio, exercício do 1 ao 4 para a próxima aula. Agradeço muito a atenção de vocês, fiquem com Deus e até uma próxima aula. Tchau!